Graça e paz, irmãos. Nós queremos hoje falar com você que está triste, que está abatido, você que está cansado e desanimado. Caros irmãos, muitas vezes o cansaço do dia a dia, as dificuldades nos deixam para baixo, nos deixam desanimados. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, as nossas forças são renovadas, porque Ele nos ajuda a superar, Ele nos ajuda a caminhar e levar o fardo. Irmãos, antes de sair pela manhã, ore ao Senhor. Antes de voltar para casa, ore ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, dê glórias ao Senhor. Medite dia e noite na palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura de Marcos 6, ok? Marcos, capítulo 6, que diz assim: Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro e em seus cintos. Que andassem calçados com as sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, sempre que entrassem em uma casa, nela permanecei até que retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacode a poeira de debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo e a inúmeros doentes os curavam. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser razão pelo qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão.
com a qual viera a se casar. Pois, na ocasião, João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento, porquanto Herodes temia João e, sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dela, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia, e encontrou que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedires, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça a consultar sua mãe. Ao que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera aos convidados que se reclinavam ao redor de sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão, e trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e esta em seguida a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto, descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, ao final da tarde, estava chegando e, por isso, os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vos mesmos de comer. Ao que lhes replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? E de verificar, e tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E,
Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repetiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos, repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho na terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar. Já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, tende coragem, sou eu, não tenha mais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouvirem que ele estava, e onde quer que ele fosse ministrar. Povoados, cidade ou campos, a população trazia os doentes para as praças, imploravam-lhe que pudessem ao mesmo tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Palavra do Senhor. Amados irmãos, nós damos graças ao Senhor. E Jesus aqui nos ensina, no capítulo 6 de Marcos, o caminhar. Jesus aqui, ele envia seus 12 em missões, 2 a 2, com autoridade para curar, expulsar demônios. Depois, aqui nós temos ainda a narrativa da decapitação de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Ainda temos a multiplicação dos pães e dos peixes, a alimentação da grande multidão. E Jesus, onde andava, era reconhecido e muitos vinham até ele para que ele curasse os doentes. Pessoas eram trazidas de todas as regiões. Jesus, ele curava, ele andava ensinando, ele mostrava o caminho. Ainda hoje, irmãos, tenhamos fé. Jesus continua o mesmo, ele continua alimentando o seu povo, ele continua a curar o seu povo, ele continua a ensinar o seu povo. Irmãos, que o Santo Espírito de Deus possa lhe mostrar esses milagres que Jesus ainda hoje faz. Nós queremos dizer que Jesus, ele vive e ele continua sendo o mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar glórias e queremos, ó Pai, te agradecer pela vida, por tudo o que tens feito, por nos alimentar, pelo nosso trabalho, pelos ensinamentos. Pai, obrigado. Obrigado por tudo isso. E pedimos, Senhor, apenas hoje o perdão dos nossos pecados.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, e nos encaminha, Senhor, para junto de Ti. Nos ajude, Senhor, na missão de santificação, dia após dia. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, os nossos vídeos são feitos em nossa casa, sem edições, sem cortes. E não se esqueça, clica no sininho para que você seja notificado do próximo vídeo. Compartilhe e se inscreva no canal. Que é o amor eterno de nosso Pai seja com cada um de vós, hoje e todo sempre. Amém.